Que Deus em Cristo, Ele nos conceda essa oportunidade para que possamos glorificar a Ele, para que possamos engrandecê-lo, bendizê-lo, porquanto Ele tem sido misericordioso para conosco, tem derramado sobre nós a sua graça e tem abençoado as nossas vidas. Então que nós venhamos a estar dispostos a viver uma vida que engrandeça ao Criador, uma vida de edificação, uma vida para o louvor do Deus Todo-Poderoso, que as nossas vidas verdadeiramente venham exemplificar aquilo que Deus Ele tem nos chamado para fazer com os nossos passos na face da terra. Eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 2, diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele traz aqui uma lista de dons, do capítulo 12, capítulo 14, mais precisamente, o capítulo 13 ele vai tratar sobre a importância e o amor que prevalece e que deve prevalecer acima de todos os outros dons. Mas quando Paulo escreve esse capítulo 14, ele fala sobre dons, principalmente o dom de línguas e o dom de profecia, mais especificamente o versículo 2 vai falar que o que fala língua desconhecida fala a Deus e não aos homens. Então aqui a gente já começa a compreender algo, que as línguas estranhas é um diálogo pessoal e particular entre aqueles que já têm a sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, aqueles que já têm na sua vida o Espírito Santo, aqueles que amam as Sagradas Escrituras e que têm o seu nome escrito no livro da vida, falando em línguas desconhecidas, as línguas estranhas, falando não aos homens, mas falando a Deus. Então nós temos que compreender isso, nós precisamos entender que as línguas estranhas também fazem parte dos dons carismáticos, os dons pneumáticos, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, os quais o Senhor Jesus ele deixa para a sua igreja, para a edificação geral da igreja, mas este dom, especificamente falando, este dom de línguas, quando nós entendemos e entramos neste texto e no seu contexto, nós vamos entender o seguinte, que este dom, e somente este dom, é um dom diferenciado dos demais. Existem os dons de curar, são os dons, os dons de curar, os dons de cura, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o dom de profetizar, o dom da profecia. Então nós entendemos que quando chegamos aqui neste dom específico, dom de línguas, é o dom de edificação muito mais pessoal, a não ser que haja interpretação, conforme o Paulo mesmo ele diz aqui no versículo 5, e eu quero que todos vós faleis em línguas. Olha que coisa interessante, um desejo do apóstolo Paulo. Ele entende a importância do dom de línguas. Diferente de hoje, que muitas pessoas, até mesmo infelizmente, em cima dos púlpitos, desfazem deste dom maravilhoso. E Paulo dizendo, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que haja edificação à igreja. Então o desejo do apóstolo Paulo é que todos recebessem o dom de línguas. Por que receber o dom de línguas? Edificação pessoal. O tema desta mensagem é justamente esse, edificação pessoal. Eu entendo o seguinte, se nós, como cristãos, se nós não tivermos a preocupação, primeiro, de edificar a nossa vida com Deus em Cristo, mediante a ação do Espírito Santo,
como é que nós vamos edificar a vida de outras pessoas? Não tem como. Primeiro eu faço a minha edificação para depois eu ir edificando aqueles que estão ao meu redor, aqueles que estão um pouco mais distante, através do testemunho, através da ministração, através de uma palavra, através de uma oração. Mas antes de mais nada, eu preciso fazer a minha edificação pessoal. O apóstolo Paulo, ele compreende isso, e nós também precisamos entender que o dom de línguas, ele é importante. Se não fosse importante, não estaria listado como um dos dons. É lógico que há todo um histórico, um contexto aqui na igreja de Corinto, que estavam pegando os dons e fazendo os dons, as pessoas estavam se engrandecendo, crescendo por causa dos dons. E Paulo vai ensinar que não. Isso, aí ele remete para o capítulo 13, onde ele fala que nós precisamos, na verdade, nós precisamos do dom do amor. Então, se nós não tivermos o amor, de nada vale. Então, quando nós entramos e entendemos isso, que precisamos do amor acima de todos os outros dons, como por exemplo aqui, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, acima de qualquer dom está o amor. Porque este é o vínculo de Deus para conosco, o amor. Então, Paulo, ele compreende isso. Aí ele remete ao capítulo 13, falando, gente, se não tiver o amor, de nada vale, nenhum dom, nenhum trabalho, nenhuma obra, nada adianta. Se não tiver o amor, se não for misturado com o amor, se não for o vínculo do amor, de nada adianta nenhuma obra, nenhuma operação dentro da igreja, porque o amor é o vínculo de tudo. Mesmo porque está escrito que o Senhor Deus, ele nos ama, e ele mostra que nos ama e dá o seu Filho, o Senhor Jesus, para nos remir, para a remissão dos nossos pecados. Só que aqui no versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo diz acerca de si mesmo, para que nós possamos buscar este dom para as nossas vidas. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Esse trecho do capítulo 14 me chama a atenção pelo seguinte: quem foi Paulo? Nada mais, nada menos do que o maior missionário de todos os tempos. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreve, se não me falha a memória, 13 livros. Então é praticamente 50% do Novo Testamento está sobre os ombros de Paulo. Agora, como é que uma pessoa consegue edificar tantas vidas se não edifica-se a si mesmo? Então Paulo, primeiro, ele edificou-se a si mesmo. Antes dele edificar a vida das pessoas, ele edificava a sua vida. E aí, esse trecho do texto, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Eu edifico primeiro a minha vida, porque Deus deu este dom, o dom da edificação pessoal, que é o dom de línguas, para que nós possamos crescer em Deus. E a partir do momento que a gente vai crescendo, vai buscando em Deus os mistérios de Deus, recebendo da parte do Criador, também a gente consegue alcançar outras vidas, a gente consegue abranger outras vidas e fazer com que essas vidas também, elas venham crescer, também sejam edificadas. Porque o intuito do apóstolo Paulo era que justamente as pessoas crescessem. Paulo não queria ninguém pequeno, Paulo queria as pessoas crescendo na fé, crescendo na graça, crescendo para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado, fosse exaltado. Da mesma forma, nós hoje precisamos buscar este dom de edificação pessoal, que é o dom de línguas, para que também vidas e mais vidas sejam cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus. Então o apóstolo Paulo também, ele vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios 9, 27, olha o que o apóstolo Paulo diz: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Antes de Paulo pregar para as pessoas, antes de Paulo querer edificar a vida de alguém, Paulo edificava a sua própria vida. Por isso é que ele vai dizer: dou graças ao meu Deus. Espera aí, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa: se Paulo está dando graças a Deus pelo dom de línguas,
porque ele falava variedades de línguas, mais do que todas as outras pessoas, mais do que todos os outros irmãos. Nós também precisamos buscar este dom. Nós precisamos edificar a nossa vida em cima deste poder maravilhoso, e nós não vamos usar de forma leviana, porque Paulo está tratando aqui sim da igreja de Corinto, aonde as pessoas estavam usando os dons para os seus próprios deleites, seus próprios prazeres, suas próprias vantagens, como alguns hoje fazem isso, usam o dom de profecia para dizer que são profetas e etc e tal. Usam a palavra para dizer que são mais do que os outros. Não, nós devemos fazer como o apóstolo Paulo. Eu dou graças a Deus que falo mais língua que todos vós, mas Paulo estava buscando primeiro edificação pessoal e depois ele começa a edificar vidas e mais vidas, e o nome do Senhor Jesus Cristo sempre estava sendo glorificado através do apóstolo Paulo. Tanto é que no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Deus, pelas mãos de Paulo, fazendo maravilhas extraordinárias. Deus através de Paulo, e quantas vidas não se converteram, quantas pessoas não foram levadas aos pés de Jesus através do apóstolo Paulo. Mas existe um porquê, porque antes de mais nada, ele edificava a sua vida pessoal, e nós precisamos edificar a nossa vida. A vida espiritual, a edificação pessoal, ela precisa de um princípio, ela começa com alguém, e esse alguém é o Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 8, João capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Toda a edificação pessoal começa com ele, com o Espírito Santo. Sem o novo nascimento não existe forma alguma de nós sermos edificados. Não existe edificação pessoal sem passar pela pessoa do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, aqui em João 3 e 8, ele está dizendo: assim é todo aquele que é nascido. Então nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito de Deus, nascer pela efusão do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, pela inteligência do Espírito Santo, pela grandeza do Espírito Santo. Então nós precisamos viver essa vida, nós precisamos buscar esta edificação pessoal. E quando o Senhor Jesus está dizendo isso, ele está falando do novo nascimento. Como que alguém vai poder edificar alguém, verdadeiramente falando, se não nasceu de novo? Impossível, não tem como. Então nós precisamos primeiro entender isso aqui, que nós precisamos nascer do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, conforme o texto. O texto vai nos dizer o seguinte: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. O Espírito Santo tem que nos levar para onde ele quer. Edificação pessoal é isso, é ser guiado pelo Espírito Santo. É ser conduzido pelo Espírito Santo, é ser impulsionado pelo Espírito Santo. Não conheço nenhuma pessoa que tenha uma vida edificada verdadeiramente sem a infusão do Espírito Santo, sem o direcionamento do Espírito Santo, sem o governo do Espírito Santo, sem a ação direta do Espírito Santo na sua vida. E o Senhor Jesus dizendo isso aqui para Nicodemos é de suma importância, é necessário, é fundamental, é vital que nós venhamos primeiro a nascer do Espírito Santo, a ser gerados de novo, a ter o nosso espírito recriado por ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer porque não vê e nem o conhece e não pode recebê-lo. Mas nós que somos de Cristo recebemos o Espírito Santo para quê? Para nascer de novo e para termos o início de uma edificação espiritual, uma edificação pessoal. Então nós vamos crescendo, 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 crescendo. Edificar é isso, é ir crescendo. Edificar é subir, é galgar grandes alturas em Deus pela ação do Espírito Santo. E aqui o Senhor Jesus, ele vai dizer: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós precisamos compreender isso da parte de Deus e vivermos uma vida que verdadeiramente agrade ao Criador, uma vida que engrandeça o nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não vivermos essa vida, se nós não atingirmos esse patamar de edificação pessoal, infelizmente, nós vamos viver uma vida raquítica, uma vida pífia, uma vida mínima da parte de Deus, mas com o Espírito Santo
dá para nós conseguirmos, com o Espírito Santo dá para a gente conciliar isso, com o Espírito Santo dá para nós nos fortalecermos, dá para nós buscarmos mais de Deus e o Espírito Santo nos ajuda. A segunda coisa aqui em João 14, 26, por que a edificação pessoal, a edificação espiritual começa com o Espírito Santo? O Senhor Jesus ele deixa claro aqui em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Primeiro, nós precisamos receber o ensino do Espírito Santo. Uma pessoa que não se disponibiliza, uma pessoa que não se coloca à disposição para ser ensinada pelo Espírito Santo, ela nunca vai crescer, ela nunca vai ter a edificação pessoal, a edificação espiritual, ela nunca vai crescer, nem na graça, nem no conhecimento. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele é muito claro, quando ele diz acerca do Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O ministério do ensino está sobre os ombros do Espírito Santo hoje. É o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos alerta, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos fortalece. E o Senhor Jesus deixa claro, ele vem com uma missão, e uma dessas missões, e um desses focos da missão, na verdade, é justamente nos ensinar. E segundo, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, todo o ensinamento de Jesus, quem nos traz agora, quem remete a nós, quem nos traz, quem nos enche, é a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, nós precisamos crescer dessa forma. Nós precisamos buscar, nós precisamos edificar a nossa vida pessoal, com um contato com o Espírito Santo, com uma devoção ao Espírito Santo, com uma submissão ao Espírito Santo. Nós precisamos viver essa vida, mas isso só vai acontecer se nós nos disponibilizarmos a isso. O Espírito Santo não vai pegar ninguém à força, amarrado, na marra, para fazer as coisas, para crescer. Não, ele não vai fazer isso. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Espírito Santo e falamos, Espírito Santo, guia a minha vida, Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor sabe fazer e tem para fazer, então aí a gente verdadeiramente cresce, a gente tem a vida espiritual edificada, a gente tem a edificação espiritual. Então nós precisamos disso. Paulo escrevendo aos Gálatas acerca do andar com o Espírito Santo, capítulo 5, versículo 25 de Gálatas, se vivemos em Espírito, primeiro precisamos viver em Espírito. Segundo, precisamos andar também em Espírito. Nós precisamos viver e andar, ou seja, é uma vida cotidiana, regimentada pelo Espírito Santo. E andar de acordo com aquilo que Ele nos manda andar de acordo com o direcionamento dele. Se Ele nos mandar para a direita, a gente tem que ir para a direita. Edificação pessoal é isso, é seguir os impulsos do Espírito Santo. É seguir o que Paulo está dizendo, olha, se vivemos em Espírito, então vamos andar também. Vamos fazer a vontade do Espírito. Vamos deixar que Ele guie, que Ele venha reger as nossas vidas como um grande sumo maestro, o Espírito Santo. Venha reger, venha ditar as notas, para que a nossa vida verdadeiramente seja uma vida de engrandecimento a Deus, uma vida de glorificação ao nome do Senhor Jesus Cristo. O que nós não podemos fazer é deixar de andar no Espírito, porque todas as pessoas que deixam de andar no Espírito, elas vão andar na carne. Não tem meio termo. Das duas, uma, ou eu ando guiado pelo Espírito Santo, ou eu vou andar guiado pela minha carne. E uma vez que eu estou semeando no Espírito, do Espírito eu vou colher a vida eterna. E uma vez que eu semeio na carne, eu vou colher a corrupção e a condenação eterna. Então nós precisamos também parar e nos atentarmos a isso. Uma vez que eu estou semeando no Espírito, lá na frente eu vou colher. Talvez eu não colha hoje, no momento. Talvez eu não colha daqui 1, 2 anos ou daqui 10 anos. Mas eu sei que lá na eternidade eu vou colher vida eterna, graça de Deus, favor de Deus por toda a eternidade. Porém, também se eu deixar de seguir os impulsos do Espírito Santo para a minha edificação pessoal e andar segundo a carne, é claro que eu vou colher a corrupção e lá na frente a condenação eterna. Então nós também precisamos parar e pensar sobre isso. Se nós estamos sendo impulsionados pelo Espírito de Deus, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo para estarmos mais próximos e mais perto e aos pés da cruz, aos pés de Cristo, ou se nós estamos deixando que a carne ela venha extravasar nas nossas vidas. Então tudo isso tem que ser
falado, tudo isso tem que ser ensinado, tudo isso tem que ser registrado, porque muitas pessoas estão deixando de andar no Espírito para andar na carne. E infelizmente o que estão colhendo é sofrimento, o que estão colhendo é destruição, o que estão colhendo, infelizmente, são as trevas, infelizmente é toda a malícia do mundo, é toda a corrupção do mundo. Infelizmente, nós não podemos deixar de falar isso para as pessoas, para que elas venham crescer, para que elas venham buscar a edificação pessoal. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 17 e 18. Uma das grandes mostras que nós precisamos para a edificação pessoal. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, o apóstolo Pedro, ele dizendo que nós precisamos antes crescer na graça e no conhecimento. Só que ele faz um comentário no versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Quantas pessoas que estão sendo levadas por outros para não terem uma vida edificada, para não ter a edificação pessoal. Se todos nós crescermos na graça e no conhecimento, o corpo também cresce. Mas o problema é que muitas vezes eu não quero que o meu irmão cresça, porque eu quero estar sempre por cima. Eu quero fazer a diferença sempre. Eu não quero que outras pessoas, entre aspas, estejam nas luzes da ribalta. Quantas pessoas não estão fazendo isso hoje? Não estão se preocupando em levar as almas à edificação espiritual. Então, Pedro está dizendo aqui, olha, guardai-vos de que pelo engano de homens, pessoas abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então nós temos que tomar cuidado do seguinte, para não sermos levados por pessoas que não querem ver a nossa vida espiritual, a nossa edificação pessoal em dia. Nós temos que tomar cuidado com isso. O meu desejo é que as pessoas cresçam, o meu desejo é que as pessoas venham verdadeiramente crescer, por isso desse tema, e Deus me faz entender isso. Eu preciso falar isso para as pessoas, você precisa crescer, você tem fontes. Você tem Deus como seu aliado, você tem o Espírito Santo como seu guia, você tem o Senhor Jesus como seu sumo advogado e sacerdote no céu. Você tem a palavra de Deus, você tem o sangue da nova aliança, você tem o nome do Senhor Jesus Cristo, você tem a palavra do Senhor, você tem a unidade da igreja para crescer. E por que as pessoas não crescem? Por que as pessoas não edificam as suas vidas pessoais? Eu fico preocupado com isso porque quando eu vejo que muitos irmãos não querem viver uma vida de edificação espiritual, uma vida de edificação pessoal, isso me preocupa. Isso me deixa preocupado, me deixa triste. Eu vou perguntar para Deus, falo, Deus, mas está aí, o Senhor já tem posto todas as ferramentas para a edificação pessoal de cada um de nós, para que todo o corpo cresça. E esse é um assunto para um outro tema. O apóstolo Paulo estava preocupado justamente com isso, que todos crescessem, que todos fossem edificados, que todos pudessem ser usados poderosamente por Deus. Imagina uma igreja totalmente lotada de várias pessoas, todas elas com edificação espiritual, suas vidas pessoais edificadas na fé, na graça, no poder de Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu fico pensando sobre isso, penso no que dá para fazer em um país como o nosso, o Brasil, que dá para a gente crescer bastante, dá para a gente ganhar muitas vidas, muitas pessoas serem verdadeiramente levadas ao Evangelho do Senhor Jesus, muitas pessoas serem verdadeiramente cheias da graça, do poder de Deus, vidas transformadas, vidas renovadas, vidas tiradas do lamaçal do pecado e colocadas na rocha que é Cristo. Só que muitas vezes eu, pelo meu ego,
pelo meu egoísmo, pela minha egolatria. Eu não quero que outras pessoas cresçam, que sejam ministras da palavra, que sejam evangelistas, que sejam missionários, que sejam cantores, que sejam pastores, que sejam obreiros, porque senão eu posso perder, entre aspas, o meu lugarzinho. Isso é egoísmo, não é isso que ensina as Escrituras. Então nós precisamos entender uma coisa: todos precisam buscar o crescimento na graça e no conhecimento. Mas nem todos querem ensinar. Aquele que muitas das vezes absorve um pouco de conhecimento, muitas vezes ele fica com conhecimento para ele mesmo, porque se ele ensinar o outro irmão do lado, quem sabe o irmão é um pouco mais dedicado e pode crescer mais do que ele. Então nós precisamos fazer como o apóstolo Pedro está dizendo: antes, crescei na graça, favor de Deus, poder de Deus e no conhecimento. O meu desejo é que os irmãos venham ler a Bíblia Sagrada, venham absorver a palavra de Deus nos seus corações e venham deixar essa palavra dominar as suas vidas. E venham deixar que a palavra de Deus transforme e molde para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Bendito seja Deus. Esdras, por exemplo, lá em Esdras 7:10, a Bíblia Sagrada vai dizer que Esdras preparou o seu coração, ele preparou o coração para, primeiro, buscar a lei do Senhor. Primeiro para buscar, depois para praticar e por último para ensinar. Observa a edificação pessoal deste homem chamado Esdras. Primeiro, ele prepara o coração. A edificação pessoal começa por aí. Preparação. Preparar o coração para, propósito, buscar a lei. Primeiro, conhecimento, a edificação pessoal minha. Segundo, a prática, o testemunho, o exemplo de vida. Terceiro, o ensino da palavra. Então Esdras compreendeu isso e a edificação pessoal é isso. Primeiro eu busco para mim, para depois eu colocar em prática, para que as pessoas ao redor vejam o que eu estou fazendo, qual é a minha conduta, qual é o meu estilo de vida. Terceiro, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de passar o meu conhecimento para as pessoas, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. É para isso que Deus nos chama, é para isso que Deus nos forma, é para isso que Deus ele vem tratar conosco. Então nós precisamos fazer isso. Esdras compreendeu isso. Então, quando você entra no livro de Neemias, no capítulo 8, você vai ver que quem está ministrando a palavra é justamente Esdras, o escriba sacerdote. Mas antes dele estar ali, primeiro, o coração foi preparado, o coração foi disposto a Deus, o coração foi disposto à palavra e ele foi buscar. E ele passa agora o seu conhecimento e usa algumas pessoas que estão ali ao lado dele para trazer a palavra, traduzir do aramaico para o hebraico. Coisa linda, coisa maravilhosa é quando nós entendemos isso, que nós buscamos não é para nós somente. É claro que é para nós, primeiramente é para nós a edificação pessoal, mas também para nós servirmos. Quando nós vamos buscar a edificação pessoal, é para servir, é para nós servirmos o nosso próximo, é para nós servirmos o nosso irmão, é para nós servirmos o nosso corpo de obreiros, é para nós servirmos aquele irmão mais menorzinho que tem, aquele que tem mais problema, como Paulo fazia. Paulo, pegando uma igreja problemática, como a igreja de Corinto, ele está tratando com edificação pessoal, edificação espiritual. Então Paulo está edificado e depois ele pega uma igreja problemática para trazer essa igreja de volta aos princípios, para trazer essa igreja de volta ao conhecimento, à graça, ao favor de Deus, a uma comunhão, como Paulo mesmo relata no seu escrito sobre a ceia do Senhor. Então nós precisamos buscar justamente a edificação pessoal para que possamos servir no corpo de Cristo, servir verdadeiramente falando, não simplesmente os nossos projetos, os nossos propósitos, mas nós precisamos verdadeiramente buscar a edificação pessoal para servir o corpo de Jesus, para servir as pessoas. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo o seguinte, Lucas 9, 23, eu entendo que a edificação pessoal, ela precisa passar por um outro ponto. Lucas 9, 23, e dizia a todos, se alguém
quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então o Senhor Jesus aqui ele está dizendo, mostrando para as pessoas, se alguém quiser segui-lo, tem que fazer uma coisa primeiro, negar-se a si mesmo. Não existe edificação pessoal ou edificação espiritual que seja, se não houver a renúncia diária. Eu renuncio a mim mesmo para seguir a Cristo, para seguir aquilo que Ele tem determinado e pré-determinado. Então, o Senhor Jesus ele está dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quantas pessoas não querem deixar de negar-se a si mesmo? Querem viver as suas vidas? Não, eu estou na igreja, eu estou no Evangelho, mas eu quero viver do meu jeito. Nunca vai ter uma edificação pessoal. Porque a edificação pessoal, ela exige renúncia. E o Senhor Jesus ele é muito claro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Observe que a edificação pessoal, ela começa com renúncia, ela vai pela cruz e ela vai no seguimento a Cristo. Ou seja, aonde o Senhor Jesus pisa, eu preciso pisar também. Porque a única pessoa que passou nessa terra e não cometeu nenhum deslize, nenhum pecado, nenhuma falha, nenhuma falta, foi Ele, Cristo. Então, aonde Ele pisar, eu preciso pisar também. Aquilo que Ele fez, eu preciso imitá-lo. Aquilo que Ele ensinou, eu preciso abranger na minha vida. Quando o Senhor Jesus ele está dizendo, e siga-me, Ele vai na frente, eu vou atrás. Mas eu não vou atrás simplesmente só observando, sem nenhum interesse de praticar. Eu vou observando os passos de Cristo, para eu pisar do mesmo jeito, da mesma forma. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo, que para a edificação pessoal, primeiro eu preciso renunciar-me a mim mesmo, às minhas vontades, os meus desejos, o meu querer, e deixar tudo nele, em Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não existe edificação pessoal sem renúncia. Não existe. O próprio Cristo, ele nos ensina isso lá em Mateus capítulo 26. Mateus 26 e 39. Isso aqui é Cristo, o Senhor Jesus, prestes a estar indo ser julgado, ser crucificado, ser morto. Ele está no Getsemane. Ele chama os seus discípulos para orarem. Ele leva 3 um pouco mais adiante, ele começa a orar. Versículo 39 de Mateus 26. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Jesus, ele submete a sua vontade. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, nesta obra de Cristo, ele submete a sua vontade à vontade do Pai. Houve renúncia. Por que a vida do Senhor Jesus é uma vida que começa a edificar vidas? Os apóstolos, depois um grande número de discípulos, depois uma igreja, depois em mais demais igrejas, povos, tribos, línguas, nações. Porque antes houve renúncia de Cristo para a sua edificação pessoal, porque Jesus edificava a sua vida pessoal, se submetendo à vontade do Pai, se enchendo do Espírito Santo, conhecedor da palavra, uma vida de oração. Então, o Senhor Jesus, ele deixa claro aqui, ele submete a sua vontade à vontade do Pai. Uma vez que o Senhor Jesus, ele nos dá o exemplo de renúncia, e a sua vida foi uma maravilha, nós também precisamos renunciar a nossa vida. A renúncia pessoal, ela com certeza, muitas vezes, ela traduz em edificação pessoal. Então nós precisamos também viver isso, nós precisamos abranger isso.
nas nossas vidas para que possamos, assim como o Senhor Jesus pisou nessa terra e alcançou vidas e mais vidas, abençoou vidas e mais vidas, nós também precisamos fazer como o Senhor Jesus. Nós precisamos que haja renúncia de nossa parte, nós precisamos que haja renúncia, e uma vez que eu renuncio os meus desejos, a minha vontade, submeto tudo ao Senhor. Como disse o salmista, entrega os teus caminhos ao Senhor, entregar, deixar na mão dele, confia nele, e o demais ele fará. Então nós precisamos fazer isso para termos essa vida de edificação pessoal, mas nós passamos pela renúncia diária. Uma outra coisa que nós precisamos, primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 15, diz assim, João 2, 1 João 2, 15 a seguir diz assim, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é que o apóstolo João está dizendo aqui? Os valores do mundo são totalmente antagônicos, contrários a Deus. Os valores do mundo são totalmente contrários. E eles vão contra os valores da palavra de Deus. Uma vez que eu tenho essa ciência mediante aquilo que está escrito nas Escrituras, o que o apóstolo João está dizendo, não ameis o mundo, ou seja, os valores do mundo, não são as pessoas, são valores, são costumes, são ideias, são filosofias, são ideologias. É isso que o apóstolo João está dizendo, não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, uma vez que eu estou amando o mundo, com certeza o amor de Deus não está em mim. E justamente isso que nós precisamos fazer, rejeitar, renunciar todos os valores do mundo. Nós precisamos verdadeiramente ter uma rejeição a todos os valores do mundo. Aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós precisamos rechaçar, abolir, lançar fora e mais, combater veementemente. Nós não podemos aceitar que, por exemplo, o mundo venha denegrir a imagem de Cristo, como muitos estão fazendo, e nós venhamos a dizer, não, isso é normal, tem que acontecer, é negativo, ainda que vai acontecer, mas nós precisamos rejeitar isso e combater. O nome do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, são benditos, são santos, tanto Cristo quanto o seu nome, e nós precisamos estar rejeitando os valores que vão contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que é contra o casamento, tudo aquilo que é contra a família, tudo aquilo que é contra a igreja, tudo aquilo que é contra a santidade, santificação, nós precisamos rejeitar. O mundo ele não ama a santidade, a castidade. O mundo ama a profanação, a prostituição, a idolatria, a mentira, o engano, a avareza. Tudo isso a palavra de Deus condena. Ela não somente combate, como ela condena. E da mesma forma, como isto é contrário a Deus, nós precisamos ser contrário contra essas ideias. Por isso, que uma das coisas que me leva a ter uma edificação pessoal crescente e poderosa é rejeitar todos os valores do mundo. Não adianta eu estar na igreja se os meus valores são os mesmos do mundo. Isso nunca criou e nunca criará edificação pessoal. Nem edificação alguma, na verdade é só declínio, é só degeneração. Porque todos os valores do mundo estão pautados em Satanás e seus demônios, em todo engano, toda mentira do diabo. Então, uma vez que eu sou de Cristo, para ter uma vida de edificação pessoal, eu preciso seguir o que está aqui em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A minha vida só vai estar sendo edificada se o amor de Deus estiver em mim. Para isso eu preciso rejeitar toda e qualquer ideia do mundo.
tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário aos ensinos dos apóstolos. Por que que em Atos 2:42 está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é nada mais, nada menos do que o ensino de Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus passou para eles, eles estão trazendo agora. Essa é a doutrina dos apóstolos, são os ensinos de Cristo. Então nós precisamos estar pautados nos ensinos de Cristo e não nos valores do mundo, porque o mundo é totalmente contrário a Deus, à sua pessoa bendita, ao seu Cristo, ao seu Espírito Santo, à sua palavra eterna. O mundo é contrário. E uma vez que nós estamos amando o mundo, o amor de Deus não está em nós, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, os prazeres da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo que meu olho vê, ele já quer adquirir, ele já quer pegar para si, ele já quer colocar dentro de mim. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E a soberba da vida, uma pessoa soberba, ela nunca vai se curvar a Cristo. Uma pessoa que é soberba nunca vai seguir os impulsos do Espírito Santo. Uma pessoa que é soberba, ela nunca vai se voltar para Deus. Uma pessoa que é soberba, ela nunca vai se pautar na palavra de Deus. Ela nunca vai dizer que a palavra de Deus está certa e que ela está errada. Nunca. Isso é soberba, é a soberba da vida. E quantas pessoas estão andando desta forma, soberbas? A palavra de Deus está dizendo, isto é errado. A pessoa está dizendo, não, mas eu não acho. É soberba, está sendo enganada, está sendo ludibriada e não entende que está indo cada vez mais para as trevas, para o fundo do poço, para o buraco. Quantas pessoas na igreja mesmo, quando são confrontadas com a palavra de Deus, a frase que sai é assim: ah, mas não é bem assim. Não, isso é relevante. Não, a gente pode dar um jeitinho. Se a palavra de Deus diz que é certo, se é errado, acabou, não tem meio termo. Mas, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja ainda estão andando na soberba da vida, estão contrariando a palavra de Deus, estão indo contra a palavra de Deus, estão se deixando levar pelo engano. Então, nós estamos vendo que essas 4 coisas para a edificação pessoal, o impulso do Espírito Santo, nós precisamos seguir o impulso do Espírito Santo. Nós precisamos também buscar a edificação pessoal, não vai acontecer só porque Deus quer. O que Paulo disse, olha, eu quero que vocês falem línguas, eu quero que vocês também falem línguas, mas não é porque o apóstolo Paulo queria, e eu entendo que a vontade de Deus sendo transmitida através do apóstolo Paulo, não é somente porque o apóstolo queria acontecer, não, eu preciso buscar, eu preciso fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, se eu não buscar pela edificação, não vai acontecer nada. Terceira coisa, a renúncia diária. Nós precisamos fazer renúncia todo dia, a todo momento, a toda hora. Negarmos a nós mesmos e nos submetermos ao senhorio de Cristo, ao governo de Deus, aos estatutos da sua palavra. Nós precisamos nos render a isso. Se não houver essa renúncia, também não haverá edificação pessoal. E por quarto, a rejeição dos valores do mundo. Como eu disse, quantas pessoas que estão amando os valores do mundo? Quantas pessoas? Muitas e muitas pessoas estão amando os valores do mundo, muitas pessoas estão amando as coisas do mundo, e nós não podemos fazer isso. A edificação pessoal, ela passa justamente por este crivo também, a rejeição dos valores do mundo. Então que Deus ele tenha de nós piedade, clemência, e venha nos ajudar em Cristo a edificar as nossas vidas pessoais. Que Deus assim ele continue nos abençoando.